Dando continuidade ao conteúdo de soluções numéricas de equações diferenciais ordinárias, nessa aula nós vamos abordar os métodos de Runge-Kutta. Para isso, eu fiz a divisão dessa aula em dois tópicos. Brevemente, eu vou dar uma introdução e a motivação do porquê se trabalhar com os métodos de Runge-Kutta e não os métodos de Euler, e depois eu entro na definição dos métodos de Runge-Kutta. A gente sabe que os métodos de Runge-Kutta compõem uma família de técnicas numéricas explícitas de passos simples usadas na solução de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Então, todas as equações diferenciais ordinárias que nós formos trabalhar, elas precisam estar na forma de primeira ordem. Se eu tiver uma equação diferencial de segunda ordem, basta a gente escrever como duas de primeira ordem. Se eu tiver uma equação diferencial de terceira ordem, basta eu escrever como três equações diferenciais de primeira ordem e assim sucessivamente. Então, tanto o método de Euler visto na aula passada, quanto o método de Runge-Kutta servem apenas para equações diferenciais de primeira ordem, equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Se eu tiver aqui um subintervalo compacto fechado entre x de i e x de i mais 1, aonde eu tenho um passo dado aqui por o meu x de i mais 1 menos o x de i, ou seja, o meu x final menos o x de i, o valor de y de i mais 1, então o valor do próximo ponto calculado da nossa solução, é calculado utilizando essa seguinte equação. Então, o próximo passo vai ser y de i mais 1, que é igual ao valor inicial que nós temos da nossa equação, mais uma inclinação vezes h, sendo a inclinação uma constante. A gente pode observar que esse método aqui é bem semelhante ao método de Euler. E esse método aqui, que a gente vai ver os métodos de Runge-Kutta, são bem parecidos. O que vai alterar, basicamente, é a inclinação. Mas a motivação geométrica, basicamente, é a mesma coisa. Então, o valor da inclinação, ele é obtido a partir do cálculo da inclinação em vários pontos no interior do subintervalo. Então, a partir do momento que eu determinei um subintervalo dentro dessa função e dentro dessa solução da nossa função, nós conseguimos fazer várias subdivisões ainda desse subintervalo. Então, os diferentes tipos de métodos de Runge-Kutta são classificados de acordo com a sua ordem, ou seja, de acordo com a divisão desses subintervalos. Então, a ordem vai identificar aqui o número de pontos usados em um subintervalo para determinar o valor da inclinação. Os métodos de Runge-Kutta de segunda ordem, por exemplo, eles vão utilizar a inclinação em 2 pontos. Os métodos de terceira ordem vão utilizar 3 pontos, e assim por diante. A versão de quarta ordem desse método, que utiliza 4 pontos, é conhecida como método de Runge-Kutta clássico. É um método geralmente utilizado quando vocês forem escutar aí na literatura ou forem trabalhar com métodos de Runge-Kutta. O clássico é esse método de Runge-Kutta de quarta ordem, onde eu faço subdivisão do meu subintervalo com 4 pontos. Os métodos de Runge-Kutta são mais precisos do que o método de Euler. O método de Euler ele é muito bom quanto o meu tempo de integração, meu intervalo de integração é muito pequeno. Agora, para intervalos maiores, o erro é muito menor com relação ao método de Runge-Kutta. Existem vários outros métodos. Como eu falei na aula anterior, nós temos métodos de passo simples, métodos de passo variável, assim por diante. Eu vou dar foco aqui ao método de Euler e aos métodos de Runge-Kutta, nesse curso de cálculo numérico, devido a serem métodos mais utilizados para a solução de equações diferenciais ordinárias. Então, aqui, para ilustrar, imaginem que eu tenho aqui uma função, dada aqui por y de x, por essa curva aqui preta, e a solução exata está aqui dentro desse nosso intervalo. Então, essa linha aqui é a solução exata da nossa equação diferencial. Então, imagine aqui que eu fiz uma subdivisão, eu tenho um subintervalo, dado aqui por x de i mais 1, onde eu classifico como sendo o meu passo h. Então, eu posso fazer uma subdivisão desse subintervalo, posso colocar aqui um ponto. Então, eu vou ter aqui 2 subintervalos. Tem um subintervalo, 2 subintervalos. Então, posso ter aqui uma inclinação como K1 e K2. Então, tem aqui um método de Runge-Kutta de segunda ordem. Posso fazer mais subdivisões, posso inserir também mais pontos. Eu posso ter aqui uma inclinação K1, inicialmente já definida, depois uma inclinação K2 e uma inclinação K3. Posso ter aqui um método de Runge-Kutta de terceira ordem.
e assim por diante. Então, método de Runge-Kutta de quarta ordem. Tem aqui uma inclinação, uma segunda inclinação, faço a combinação de todas essas inclinações. Essas inclinações do método de Runge-Kutta são conhecidas aqui como esses valores K1, K2, K3 e K4. E aqui, no método de Runge-Kutta de quarta ordem, a inclinação é dada aqui por sendo 1/6 de K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4. E a partir disso, eu consigo obter a nossa solução numérica da nossa expressão. É claro que vai haver um erro, mas esse erro geralmente é muito menor correlacionado aí com o método de Euler. Então, basicamente, o que eu faço é isso, divido em subintervalos, e esses subintervalos eu consigo obter ainda pontos dentro desses subintervalos. Vou fazendo a inclinação, traço aqui uma reta tangente e vou fazendo o ajuste dessas retas aqui, dessas inclinações, para nós calcularmos os valores desses coeficientes de inclinação. O primeiro método, então, são os métodos de Runge-Kutta de segunda ordem. Então, a forma geral dos métodos de Runge-Kutta de segunda ordem é dado aqui como sendo o valor aqui, y de i mais 1, vai ser o valor inicial, mais meio de K1 mais K2 vezes o H. Sendo aqui o K1 a nossa função em x de y de i, e K2 fx de i mais H, y de i mais K1 vezes H. Isso daqui vale lembrar que para cada iteração que a gente faz, esses valores vão atualizando, então eu preciso tomar muito cuidado na hora de calcular os valores de K1 e K2. O método de Runge-Kutta de terceira ordem, como eu falei para vocês, nós teremos 3 inclinações. Então, a equação aqui vai ser y de i mais 1, que é igual a y de i, mais 1/6 de K1 mais 4K2 mais K3 vezes H. Sendo aqui o K1 f de x de y de i, K2 é f de x de i mais meio H para x, e para y é y de i mais meio de K1 vezes H. E o K3 é f de x de i mais H para o nosso x, e para o y vai ser y de i menos K1H mais 2K2H. E por fim, o método de Runge-Kutta de quarta ordem, nós teremos 4 valores de inclinação. Ele é dado pela expressão y de i mais 1, que é igual a y de i, mais 1/6 K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4 vezes H. Sendo aqui o K1 f de x de i, y, K2 f de x de i mais meio H para x, e y de i mais meio K1H. K3 vai ser f de x de i mais meio H, e para y de i mais meio K2H. E o K4 vai ser f de x de i mais H para o x, e para o y é y de i mais K3H. Notem que cada inclinação vai depender da inclinação anterior. Então, o K2 vai depender do valor de K1, o K3 vai depender do valor da inclinação de K2, e o K4 vai depender do valor da inclinação de K3. Então, preciso tomar muito cuidado na hora de fazer os cálculos dessas iterações, porque se eu errar o valor já de K1 já logo no início, todos os valores aqui posteriores das nossas inclinações estarão errados. Então, a gente encerra aqui o nosso curso de cálculo numérico com os métodos de Runge-Kutta. Eu agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.